Algumas histórias são escritas como partidas intermináveis. Cada ponto exige entrega, cada vírgula anuncia um novo fôlego. São narrativas em que a disciplina vira travessão, abrindo espaço para falas que ecoam além das quadras e do tempo. Existem conquistas que brilham no pódio, mas o que sustenta essas páginas vai além do ouro. É o silêncio das escolhas, a coragem de recomeçar quando a frase parece chegar ao fim. A certeza de que o legado precisa ser passado adiante como quem passa a bola, o bastão, o sonho. E quando a vida oferece uma medalha de ouro, não é apenas o metal que reluz. É o instante em que uma atleta se torna para sempre medalhista olímpica, guardando em si não só a vitória de uma partida, mas a vibração de um país inteiro que celebrou junto numa grande e potente exclamação. Neste episódio do Vírgula, recebo uma protagonista que escreveu sua trajetória entre suor, fé e paixão e que segue pontuando a vida não só com títulos, mas com capítulos que inspiram a continuar escrevendo novas histórias. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Valesquinha. Ai, obrigada pelo convite. Adorei a introdução. Gente do céu, A historinha, assim, do quanto da caminhada, né? Que eu deixei, o que eu fiz, e a recompensa foi gratificante, foi gloriosa. Eu imagino. Eu sou gloriosa, porque olha só, eu tenho hoje aqui no Vírgula uma medalhista olímpica. Gente, eu tô muito chique, Valesquinha. E Ai, muito foi. obrigada, Elaine, que tá aqui, no nosso bastidor. Foi ela que fez a ponte. Elaine, obrigada, viu? De verdade. Eu estou muito feliz que você está aqui, que você aceitou. É uma honra mesmo receber você aqui. Imagina, eu que agradeço. E hoje nós vamos contar a sua história, um pouco, né? Alguns pedaços da sua história. E eu queria começar te perguntando como que foi essa vírgula na sua vida de receber uma medalha olímpica. Quando você começou sua trajetória lá atrás, você imaginava que ia chegar nessa vírgula? Não, porque sempre na minha casa era mais para participar, né? A questão do conhecer novas pessoas, entender os valores do esporte. Com minha mãe sendo atleta também, ela queria passar isso para gente. Mas nunca houve essa questão de vir a ser profissional. Nunca teve. Sempre teve do aproveitar. Aproveitar. Enquanto estiver gostando, vai fazendo. Não quer fazer um, passa para outro. E assim, a gente foi passando por vários esportes, tanto eu quanto meus irmãos. E chegar na Olimpíada foi muito natural para mim, eu digo. Que as coisas foram acontecendo e eu não fui percebendo. Eu só percebi que eu era profissional mesmo quando quando eu fui para São Paulo. Eu falei, ixi, agora a coisa está ficando séria. Tem um monte de gente, né, que fala isso, que quando a gente chega no ponto de ter que ir para São Paulo é porque a coisa tá ficando séria. Aí eu estava fiz 17, aí fui para São Paulo jogar por um time de São Paulo, e aí as coisas foram acontecendo. Aí já tinha pego a seleção carioca, aí peguei a seleção paulista, aí peguei a brasileira, e então foi sucessões, assim, né? E aí todo mundo falava, daqui a pouco você tá na brasileira adulta. Aí eu, tá bom. Foi E levando. foi levando, E aí quando chegou, eu falei assim, então, já que eu tô aqui, eu quero ficar. E aí sempre tem as metas, e o objetivo final é jogar uma Olimpíada. Sim. Né? E eu brincava com a minha mãe foi a 2, eu falei assim, não posso perder para ela. No mínimo, eu tenho que ir a 2 também. E na primeira que ela foi, ela ficou em 4º lugar. Olha. E eu também. Aí ela falou assim, filha, tá tudo bem, as 2 estão em 4º lugar. Eu assim, não, gente, isso tem que, né, desempatar essa questão. Foi quando eu fui convocada de novo para 2008, para ir para Pequim, e conquistamos o ouro. Aí minha mãe, agora, filha, A você sua tá na mãe minha não frente. conquistou. Não, minha mãe ficou em 4º lugar. Então ela se realizou em você. Meu Deus. Mas é muito legal. A medalha, a gente fala, né? A gente carrega a família, carrega os amigos, carrega a nação, Isso que eu ia carrega falar, você carrega o Brasil muita inteiro. gente. Porque a gente carrega os pais, a princípio, porque no início, eles que patrocinam a gente, né? Eles que bancam, eles que davam dinheiro da passagem para comer, né? Tênis, joelheira. E não é barato essa brincadeira, né? E aí, no final, você fala assim, olha, tá aqui, o esforço
valeu a pena de vocês ter que me levar para o jogo, sair do trabalho correndo, pegar no trem, levar, sabe? Esse Sim. esforço que eles fizeram recompensou na medalha, assim, eu acho bem legal. Eu acho que uma palavra que provavelmente faz parte da sua vida como um todo, né, mas principalmente nesses momentos de maior dedicação, é a disciplina, né, Valesquinha? Fala um pouquinho pra gente sobre como isso faz diferença, como porque assim, tem muita gente que debate em relação à disciplina, que ou você nasce disciplinado ou não, já tem gente que diz: "Não, não, não, disciplina é treinável". Como que você vê essa questão? E qual Ah. diferença isso fez na sua trajetória? Acho que desde cedo, né? Eu estudava à tarde e pela manhã eu praticava os esportes, natação, basquete, fazia ginástica, ritmo, aí já no colégio após o turno. Uhum, Mas eu tinha que saber a hora que eu tinha que levantar para ir, o horário que eu tinha que fazer exercício. Então, isso desde cedo, a minha mãe já falou: olha, você tem que ter disciplina de dormir cedo, para você poder acordar cedo, ter uhum, horário para isso, horário para aquilo. Então, desde cedo, eu aprendi a organizar o meu tempo e a ter disciplina em relação ao que eu precisava executar e como eu precisava executar. uhum. E isso foi ajudando, isso só fortaleceu ainda mais os valores do esporte, né? Que no esporte você precisa também da disciplina, Sim, fazer né? mesmo quando não está com vontade, fazer o que precisa ser Que feito. entra o comprometimento. Nossa, essa palavra tem me perseguido tanto nos últimos E dias. eu aprendi com 14 anos o que que era isso. Porque eu fui convocada para uma seleção e aí teve treino durante as férias. E lá em casa, nas férias, meus pais sempre iam para algum hotel fazenda, para alguma coisa durante 15 dias, a Uhum, família toda. uhum, E aí fui convocada, dei um ok. Aí meus pais já tinham pago tudo. Minha mãe falou assim: você se comprometeu com a sua equipe e com o seu técnico. isso. Você não vai viajar. E aí? E aí que eu entendi. Abrir mão de uma juventude ali, dos amigos. Festas, aniversários, casamentos, sabe? Às vezes até o meu aniversário mesmo era complicado, às Passava vezes. batido. Porque você tinha jogo um dia depois. Então eu tinha que fazer o quê? Só um bolo em casa, que nunca foi passado em branco lá Aham, em casa, não podia, tem que ter um bolo pelo menos, cantar sim. parabéns. E no dia seguinte, escola, nananã, e tinha que ir pro jogo. Então não tinha essa coisa de. E aí você vai acostumando, você Uhum, gosta uhum, de praticar aquele voleibol. Então você entende que algumas coisas você tem que deixar de lado. isso. Você consegue conciliar algumas vezes, mas não é sempre. E Você aí é legal. sabe que, bom, com certeza você sabe isso, não por menos existem vários atletas, o Bernardinho, por exemplo, é um exemplo disso, que após ali um determinado momento da carreira viraram palestrantes sobre alta performance, disciplina, essas coisas todas. Porque o esporte, ele ele anda, as premissas do esporte andam paralelo ali às premissas de uma carreira corporativa, por exemplo, Uhum. bem-sucedida, de um empresário bem-sucedido. Os conceitos são muito parecidos, né. Isso que você falou, por exemplo, eu gostava do que eu fazia, ia fazendo porque gostava, mas ao mesmo tempo se dedicando muito àquilo, abrindo mão de um monte de coisa, e a mesma coisa a gente vivencia, na carreira, em outras carreiras Uhum. que não no esporte, né. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Você enxerga dessa forma ou não? Não, total, É o assim. seu sonho que está ali e você vai mirar É nele. isso aí. A gente fala, a gente vai por metas, né? Uhum, Criando metas para ter um objetivo. Então, não, agora eu vou ser convocada para Carioca, que eu sou do Rio, Niterói. Aí daqui a pouco eu quero ser convocada para Brasileira, de base. Na Brasileira de base, agora eu vou para um bom time adulto, porque dali vou ser vista para ser convocada para adulta brasileira. uhum. Então você vai escalando. É a mesma coisa, eu estou numa empresa. Eu entro como auxiliar de alguma coisa, mas eu não quero Vai aquilo. galgando. Então, eu invisto em estudos, faço cursos e aos poucos eu vou levando assim, degrau por degrau, é a mesma coisa no esporte. Então, você tem que ter as metas do que você vai fazer para alcançar seu objetivo. E não é É. sorte não, não é e não é só Não, talento também não. envolve várias coisas.
É muita persistência, é Mas o muita talento faz dedicação. parte? Ajuda e muito. Mas já vi muitas pessoas talentosíssimas ficarem no meio do caminho. E muitas pessoas esforçadas alcançarem a glória. Olha. Recentemente eu vi uma entrevista da Hortência pro Caio Carneiro, não sei se você chegou a ver, coisa de 2, 3 semanas atrás. Não, acho não. Ela dizendo, ela falou assim, que sim, existe a dedicação, existe ela falou basicamente o que você falou, só que ela reforçou muito a questão do talento, que ela entende que é um talento, que você nasce com ele e você desenvolve. Mas ela também comentou isso, de pessoas que não com nem tanto talento, mas muito esforçadas que se deram bem. Você vivenciou isso na tua carreira? Você é o exemplo de qual? Do talentoso que também foi esforçado ou do não tão talentoso? Eu acho que eu sou do talentoso competitivo. Tá. Porque muitos talentosos que eu conheci, por ser fácil fazer aquilo, relaxa. Aham. Mas aí passa outro por cima. Eu era aquele talentoso que eu não queria. Eu queria ser o melhor. Já vim de casa, assim, lá em casa tudo é muito competição. Aham. Quando a gente era pequena, jogo, meus pais nunca deixaram de ganhar nada, né? A gente tudo por mérito. Então, eu com meu irmão, com a minha irmã, nossa, minha mãe fala assim: meu Deus do céu, gente, um tem que ganhar, outro tem que perder. Entendam Sim. isso. E a gente sempre foi muito isso. Então, acho que desde nova, aquela coisa do querer ser melhor no que eu viesse a fazer. Se alguém tiver que perder, que seja o outro. Exatamente. Não que não vá acontecer comigo, porque são momentos e momentos. Sim. Mas eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu 100% sempre. Muitas vezes o 100% não é o necessário. Aham. Não é o necessário, não, desculpa, não é o suficiente naquele momento. Tá. É diferente. E no Mas meio desse não. caminho, Valesquinha, muitas dores, muitos desafios, derrotas. Cirurgias. Nossa, como que é lidar com isso? Porque acredito que nessa história da disciplina, a pressão seja algo muito presente. E não só isso, mas principalmente numa situação de um atleta de alta performance, né, de um atleta olímpico, a pressão é algo que está ali o tempo inteiro. Como que era para você, nessas situações que você viveu, confrontar as pressões, as derrotas, as dores, como você falou, as cirurgias que surgem no meio do caminho, talvez o medo de ter que encerrar uma carreira cedo? A pressão em casa eu nunca tive. Isso foi bom. Uhum. Mas eu tinha a minha pressão. Porque eu tô sempre competindo. É comigo mesma, é com outras meninas da minha categoria, da mesma posição. Na seleção é com outras meninas de outros estados. Então, você, ao tempo inteiro, você está competindo com alguém. Uhum. Então, eu me cobrava porque eu queria estar dentro de quadra. Então, eu não poderia dar menos do que eu poderia dar, do que eu sabia que eu poderia dar. Então, eu não me deixava nunca esmorecer. Eu estava Uhum. sempre naquela coisa do atento, né? Uhum. Sempre atenção. E aí, você colocando pressão em você, lógico que tem a pressão do técnico, tem Da a pressão da torcida, torcida, tem a pressão das próprias da mídia. companheiras. A mídia, então, foi. Comigo nem tanto, mas eu já vi serem bem cruéis, assim, com algumas jogadoras. E aí você vai aprendendo a lidar. E eu tive sorte pela minha mãe em casa, Uhum. né? Então eu falava, mãe, eu não quero mais jogar vôlei, não aguento mais, porque isso. Ela assim, minha filha, presta atenção. Aí ela contava um caso dela, que era parecido, mas era bem pior. Aí eu entendia que, peraí, né? Não é tão grande como eu achava, e nem que eu Uhum. estava fantasiando, e nem que eu estava desenhando. Então, pera, vamos lá. Não sou a primeira, não serei a última a passar por isso. Uhum. E que passa. Eu Aí ela me prova assim: isso não vai ser a última vez, você vai passar por outras provações, por outras pressões, por outros desafios. Entenda como você vai lidar com isso. E aí, ela, toda vez que ela tinha alguma coisa, ela me dava uma lição. E aí eu fui entendendo que a minha vida seria assim. Não seria nada dado, seria sempre conquistado.
Que forte isso. E aí eu entendi que eu tinha que aprender como eu iria lidar com aquilo, quanto aquilo iria me afetar ou quanto eu deixaria de me afetar. Que ela fala, ele só vai afetar do jeito que você está falando se assim você permitir. E assim a gente vai se moldando e vai Nossa, se organizando. você- Então eu tive a sorte da minha mãe ter sido atleta, isso. ter passado por momentos bem piores que os meus, na época que ela foi, 64 isso, que ela foi para a Olimpíada. Então imagina antes como que era, mulher, negra, É, né, fazer esporte no Brasil não tinha valor. Aí ela vai me falando, eu falei assim, olha, é verdade. que grande inspiração que foi tua mãe, né? E enquanto você estava falando isso, eu estava pensando o quanto de ensinamento tem na tua fala em relação à criação dos nossos filhos, né? A questão de que nada cai do céu, você tem que conquistar, do não. Porque hoje em dia a gente vê muito essas discussões da história do ensinar para a criança que ela também perde e que ela tem que batalhar para ganhar, Uhum. né? Então, com certeza, a sua mãe, pelo que você está dizendo, foi um grande propulsor da sua carreira, né? Sim. Desde lá de trás até a própria inspiração dela, acredito que até É, hoje. porque ela que colocava a gente nos esportes e meu pai era o Sim. responsável por nos levar. Teu pai só dizia sim. Ah, é uma pessoa sábia, então Aham, ele obedecia bem ela. Continua aham. assim, mas eles levavam a gente. Então, desde nova, assim, tinha alguma coisa, minha mãe, olha, calma, não é bem assim, vamos Sim. entender. Tem todo o direito de ficar chateada, mas não é para ficar, durar uma semana, um mês, sim, um dia. Uhum. Agora amanhã já é outro dia, amanhã tem outras coisas. Não dá para ficar carregando, isso não é uma bagagem legal para você ter. Sim. Enche a sua bagagem com coisas boas que realmente você vai depois, você pode tirar e olha, lembro desse dia, ah, tá, isso aconteceu. Então escolha o que você vai carregar, Uhum. tanto coisas boas quanto ruins, porque é ensinamento, né? E Sim. isso serve para você não repetir, Sim. não fazer de novo. Você falou no começo sobre algumas renúncias que você teve que fazer, principalmente ali na época da adolescência, né, da juventude, mas acredito que você tenha passado por outras decisões onde você fez mais renúncias, algumas talvez maiores. Houve alguma grande renúncia da sua vida pelo esporte? Grande assim, acho que não, muito grande, Uhum, mas alguma assim, ah, eu vou ficar no Brasil, vou para longe da minha família. Ah, eu vou para Itália. uhum, Mãe, vou para Itália. Mãe, nossa, você vai. Não, mas você vai saber se é bom ou ruim a partir do momento que você lá estiver. Se não estiver bom, você tem sua casa, você volta. Então, é legal isso, você não ter medo do recomeçar. Você não ter medo do começar, você não ter medo do novo, né? Então, todas as renúncias que eu fiz, assim, não me arrependo. E não foram tão grandes assim, para dizer que, "Ah, meu Deus." Mas na época eram, né? Era grande coisa sair de casa não, mas sair do país, né, que eu aham, sabia que ali qualquer coisa: "Mãe, pai, tá acontecendo isso. Não, tô indo para aí", né, e aham, agora do outro lado. Tanto que com 17 anos eu tive proposta para jogar no Japão e meus pais não deixaram. Justamente porque ela falou assim: "Não, a gente está trabalhando, acontece qualquer coisa pra você do outro lado, como que a gente vai te ajudar? A gente não vai estar lá", né. Então eu saí, eu tinha já uns 24, 25, aí ela: "Não, agora já pode estava na ir." hora, né? É, Já podia ir é. tranquilamente. Aí não, e detalhe que eu nem sabia, só fui saber bem depois da Aham. proposta para o Japão. Eles nem me falaram. Você ia me Imagina, né? perturbar, A você ia gente, querer a gente ir. fala assim, né? Como se fosse algo. Ah, já estava na hora. Mas uma jovem com 25 anos tendo que tomar uma decisão assim, nesse nível, né? É realmente algo muito grandioso. Não é tão simples assim. E por mais que eu estivesse em outro estado, eu sou muito apegada à minha família, né. Então,
final de semana, sem fazer nada, eu estava sempre em casa. Aham. Eu morava em São Paulo. São Paulo, nossa, folga amanhã, 2 dias, eu já estava na rodoviária já, pegando o ônibus para ir para casa. Ou, tem jogo importante, filha, nós estamos indo para aí. E a minha mãe e meu pai me assistir, então tinha essa, né? E aí, para Itália, eles foram para a Turquia me visitar. Aham. Eles passaram um mês viajando, aí passaram 3 dias comigo. Eu digo que minha mãe falou assim: mãe, a senhora me enganou. Ela passou o primeiro dia que eles chegaram na Turquia. Aí no segundo dia, eles foram viajar pela Turquia com os amigos, alugaram uma van com guia e tudo mais. Aí voltaram no meu aniversário, passaram comigo, e no dia seguinte eles foram embora. Mas o propósito era passar o meu aniversário. Aniversário. Passaram, né? Foi cumprido. Você sabe, Legal. Valesquinha, que eu recebi recentemente aqui no Vírgula a Valquíria Melnick, que é uma ela foi Miss Brasil 1994. Eu já conhecia a Val, né? A gente trabalhou junto na mesma emissora, mas mesmo conhecendo ela, o Vírgula é um projeto meu. Então, quando ela chegou, eu falei, como eu recebi você, eu falei, que chique que eu tô recebendo uma Miss Brasil aqui. E hoje, quando eu te recebi, eu falei, que chique. E eu tô mesmo, hein, gente? Eu tô chique, recebendo uma medalhista olímpica aqui no Vírgula. Uma coisa que me chamou a atenção na conversa com a Val, e eu falei isso para ela, e eu vou falar o mesmo para você agora, foi o seguinte, falei, Val, porque ela falava de um jeito muito assim, não, mas isso aí já passou, isso aí foi anos atrás, tal. Eu falei assim, não, mas para você pode ser muito simples ter sido Miss Brasil, isso fez parte da sua história, ok, mas pra gente aqui do lado de cá, nossa, você foi Miss Brasil. Você, então, medalhista olímpica, que é o sonho de muitos e muitos jovens, né? Seguir carreira num esporte e ainda por cima representar a nação numa competição olímpica. Então, quando você falou, capaz, na hora que eu cheguei, falei, tô muito chique, você falou assim, capaz, nada a ver, não sei o quê. É sim, só que isso faz parte da sua história. Como que foi, Valesquinha? Conta pra gente, como que foi subir no pódio? Qual foi a Ai, gente. sensação daquele momento? O que que passou na tua cabeça? Como que foi isso? Eu falo que é muito louco, assim. Não dá para descrever realmente, não dá para pôr em palavras, assim. Porque é um misto de várias coisas. Você não sabe se pula, você não sabe se você deita, não sabe se você dá uma volta olímpica na quadra, você grita, você chora, sabe? Ouvir o hino nacional assim, não tem como Nossa. não chorar, não tem como não se emocionar, mas para mim foi passar a minha história em alguns minutos assim. Quando estava comemorando ali, ver o quanto de dedicação, quanto de persistência, o quanto de determinação, o quanto de disciplina, o quanto de não quero mais isso, não aguento mais, cansei, e aí no dia seguinte estava lá. Como se não tivesse escolha, mas tinha, e você Tinha escolhia todos sempre os dias. exatamente, estar lá, dar o meu melhor. Então, tudo isso, aí você fala assim: "Cara, isso aqui é a minha recompensa, da escolha que eu fiz, de todas essas desses anos que eu tive". E é uma escolha que assertiva para o resto dos meus dias, assim, né. Se eu vou jogar mais 10 anos, eu sei que eu tô bem uma parte, mas eu sempre vou querer mais. Mas eu sei que tudo que eu fiz até ali deu muito certo. Eu fiz tudo muito certo. As derrotas vieram na hora certa, as vitórias vieram na hora certa. Conseguiram me fazer entender e ter amadurecimento de entender o que era para ser feito em cada momento a partir daquele dia lá. E a cada dia, né? Porque a Olimpíada a gente começa logo após a abertura e vai até o final, o esporte coletivo. Então a gente não conseguia assistir ninguém, a não ser pela televisão. A gente não ia para o estádio, a gente não ia para o ginásio, a gente não conseguia fazer nada. Porque um dia você joga, outro dia você treina. Então a gente é um É degrau mesmo, intenso. né? Ali você fecha ali e ali você fica até o final.
E foca no seu, né? Não foca no seu objetivo ali, não interessa o que está Exatamente. acontecendo do lado de fora. A não ser saber o que as outras seleções de Os vôlei feminino, resultados, né? exatamente, a gente acompanhava os É. resultados para dizer quem estava, para saber qual seria possível cruzamentos, Uhum. né, aí vinha os vídeos, assistia e ficava no quarto estudando, né, vou entrar, vou marcar quem vai estar, que rede é essa, o que que ela vai fazer, o que que ela pode vir a fazer de Uhum. diferente. Então, acho que o time estava muito redondo. Era um time que o objetivo comum era muito forte, sabe? Ser vitoriosa, sair dali medalhista. Então, acho que essa união fez toda a diferença, assim. Não que as outras equipes também não tenham tido esse mesmo pensamento, mas eu acho que estava muito fechado. Não dava para ter outro resultado. Sim, Era engraçado. A energia, assim, era de realmente a gente vai sair de daqui. vitória. Que curioso isso, né? Dizem que a gente sente mesmo quando é para ser, a gente sente que é diferente, né? Parece que tá tudo conspirando, né. Aham. É, bem legal. Mas a sensação, assim, é indescritível, realmente. Vou falar: "Ai, mas ainda não consigo passar realmente o que é, né, o que foi", assim. E eu até com agora, hoje em dia, sobe no pódio, eu tô ali, né, como se fosse eu também. Sente igual, assim, porque Igual, vem é toda muito uma legal. lembrança, assim, daquele momento. Que eu sei o quanto elas se esforçam, o quanto se dedicam, o quanto elas passam, né, dia a dia ali para estar ali, não é fácil. Desde o momento que você conquista a vaga, até a primeira fase, aí vai para outra fase. São É. várias e várias etapas, né? E o que que mais te orgulha na sua história, assim, olhando para trás? A gente fala da medalha, porque a medalha é um grande símbolo, Sim, mas você tem vários outros títulos que são tão que são importantes tão quanto, importantes quanto, cada né? um no seu momento. Exatamente. Mas o que que mais te orgulha na sua trajetória inteira, assim? Eu acho de conseguir me manter linear. Fala um pouquinho mais pra Em gente. relação a eu não ter muito altos e baixos, né, porque eu consegui jogar em boas equipes, jogar em alto nível, mesmo depois da cirurgia eu continuei ainda em alto nível, e eu parei aí depois eu fui parando, já escolhi jogar numa categoria mais tranquila, justamente na Liga B, para que eu já estivesse aos poucos desacelerando, Uhum. e ia encerrar jogando na Liga B, né, então eu me programei para isso. E eu vejo que eu consegui me manter muito bem, tanto fisicamente, mesmo com a cirurgia, quanto E mentalmente, você atribui isso a psicológico. quê? Eu acho que os ensinamentos que eu tive, eu acho que o conhecer outras pessoas quando eu era mais nova, e nos outros esportes que eu fiz, outras realidades, outros propósitos, uns queriam participar, outros realmente queriam ganhar. E isso você vai moldando, né? Você consegue ir te dando uma clareza o que você quer. Você veio para competir ou você veio para ganhar? Você veio participar ou você veio, sabe? O que você quer Uhum. ser, né? Pessoas minhas, você quer ser uma foca ou você quer ser uma baleia? Você quer ser a gazela? Você quer ser o leão? E eu quis ser o leão. Eu tinha várias coisas para poder parar. Eu não era tão alta, para Meu Deus, se ela não posição. era tão alta, eu me senti uma anã Para quando você chegou. posição que eu jogo, as meninas têm 1,85 e 90. Então, eu era baixa na época, para minha posição no vôlei, que era central. Uhum. Mas eu falei: "Não, eu posso ser baixa no papel, mas dentro da quadra eles vão ver realmente, vão conhecer qual é a minha altura". E aí eu me moldei a isso, a ser sem sa entender, estudar o que que a Virgínia faz de bem, o que que ela não faz tão bem, o que que eu faço que tá legal, o que que eu também não estou fazendo ainda, Você observava muito. Olha que que eu legal. precisava ter um diferencial. E focar na sua força,
no seu potencial ali. Exatamente. Ah, é velocidade, é impulsão, é isso, é aquilo. Ah, então eu ganhava das mais E altas. você chegou a ser eleita a melhor bloqueadora Com em essa algum estatura momento. toda, com mais vezes. Em alguns campeonatos que eu participei, Olha, na Superliga. Então, quer dizer, aí o pessoal, nossa, mas como assim? sou eu sou eu, né? É, é. E assim foi. Que legal. Nossa, é muito inspirador, assim, né? E até ouvindo seus áudios que você me mandou, né, para eu poder desenvolver o roteiro, você contou que você continua, né? E que você pretende devolver de alguma forma ao esporte aquilo que ele te deu. Né, tô tentando. Conta pra gente sobre isso. Estou numa luta constante. Há uns 2 anos já estava começando. Uhum, Aí eu estou fazendo faculdade, me formo esse ano, se Deus quiser, em gestão de alto rendimento, de esporte de alto rendimento. Já fiz os nível 2 e 3. Sou formada em bacharelado em educação física, já fiz o nível 2 e 3, então eu poderia ser técnica. uhum, Mas ainda não é isso que eu quero realmente. Eu sei que eu posso ser isso, eu gosto disso, mas ainda não bate muito forte. Aí eu falei assim: ah, eu vou ver na área de gerência, né? Vamos uhum, ser o manager, vamos ver o que que a uhum, gente consegue fazer. E é difícil tanto quanto ser técnico. uhum, São desafios diferentes, são, mas é, é demais, assim, você ter que bater na porta das pessoas, vender o seu produto, e de uma forma que eles entendam que o quanto aquilo é importante, mesmo tendo resultados. Porque esporte transforma. O esporte muda a vida de uma família quanto da comunidade. E mesmo assim, as pessoas parece que ainda não creem que isso realmente acontece, que é verdade, parece que é um sorte. Ah, que teu sorte de você ir para o esporte mudar. Não. Se for realmente pesquisar, você vai ver que tem várias outras histórias de sucesso através do esporte. E aí, todo ano, eu tenho que ficar batendo na porta, pedir para o secretário municipal, pedir para o secretário de esporte estadual, que ajude no projeto e empresários que queiram ajudar, patrocinar, parceiros, e é complicado, e cada vez está mais complicado ainda conseguir essa ajuda, né? eu ia te perguntar exatamente isso, como que é a recepção do lado de lá? Né, receber eles recebem, né? E aí fica aquela velha história, né? Não, ótimo projeto, vou estudar. Entrarei em contato. O esporte, ele inspira tanto, né, e eu não sei se é o momento que a gente vive hoje, porque a gente está vivendo uma geração mais complicada e a gente percebe isso, né, com várias coisas que vêm acontecendo. E o esporte provavelmente seria uma excelente saída para tanto absurdo que a gente vê. Mas não, infelizmente, acho que a maioria da população não enxerga isso, né? Ou Porque são vários pilares, né? Tem a saúde, a educação e o esporte. Uma coisa ajuda a outra. uhum, O esporte ajuda na saúde. Você praticando esporte, você deixa de tomar alguns medicamentos. Você melhora o sim. colesterol, melhora essa glicose, melhora mentalmente. Então, Com imagina. certeza. A Elaine que está aqui, ó, no bastidor, é uma das pessoas mais alto astral que eu conheço na vida, Valesquinha. É verdade. Não estou falando porque ela está aqui não, é verdade, já falei isso várias vezes sem ela estar Fora! perto. Ela é mesmo. E é uma pessoa, eu tô citando a Elaine, gente, porque a Elaine também joga vôlei, né? Então, por isso que ela fez a ponte com a Valesquinha. Mas é realmente, o esporte pode ser a solução para muitas coisas, e Uhum. infelizmente as pessoas não enxergam isso. Então, o seu projeto, com certeza, é algo muito genuíno e valioso. E a Mas gente tem meninas que são a rede de família. sim, Então, elas que colocam dinheiro em casa. Então, fechar um projeto é fechar uma porta. E eles não têm noção de quantas
tem esse sonho de ser uma jogadora profissional, de ser realmente reconhecida, jogar em grandes times, sabe? Ter o sonho de jogar com a Gabi, tem o sonho de jogar com a Rosa Maria, tem o sonho de jogar com a Helena, né, que está despontando agora, com a Bergman, com a Aninha. E aí, muitas vezes, ele fica frustrado porque aonde que ela vai? Se cada vez está diminuindo mais o número de equipes. Uhum. Porque os projetos têm. Você consegue, às vezes, ser aprovado no projeto, receber, mas esse projeto não paga a jogadora. E como você faz? Porque não é só a paixão, né? Precisa do dinheiro. Aquilo ali é uma profissão. Exatamente. Então, você consegue pagar a estrutura, os profissionais que ali estão, mas você não consegue pagar os atletas. Tem algumas leis que têm os projetos, né, tanto estadual quanto municipal, mas você não paga a jogadora. Uhum. E patrocínio direto está muito complicado. A gente sabe também que a gente não está numa fase, É, né, tão favorável. para você. E a gente sabe também que quando começa uma crise, a primeira coisa que corta é do esporte. Tem que cortar algum lugar. Que erro, né? Então, para começar e não terminar, muita gente não começa, Sim. porque o futuro é incerto. A gente entende por parte isso, mas e a gente, como a gente é muito sonhadora, né? Muita fé e muita vontade de que as coisas vão mudar, vão melhorar, então a gente fica, ainda persiste, né? Que a gente, uma hora a gente vai conseguir encontrar alguém, né? A gente Sim. precisa encontrar alguém que tenha o mesmo entendimento, a mesma percepção, a mesma vontade de fazer a diferença através do esporte com essa garotada. E se você pudesse deixar uma mensagem, assim, né? Uma mensagem para quem tem um sonho como esse, ou para quem talvez já entendeu que tem ali um certo talento, aptidão para o esporte, mas não sabe qual o caminho que deve percorrer para chegar lá. O que você diria? Quais seriam, talvez, o passo a passo, assim? Eu acho que é difícil, não é fácil. Se alguém fala, não, é tranquilo. Não, não é tranquilo. Nada na vida, né? Mas tem que persistir, tem que dedicar. Não tem outro caminho. Uhum. Porque não, vocês vão vai achar vários, mas a gente tem que estar sempre em busca do sim. Não é na primeira, pode ser na segunda, não é na segunda, pode ser na terceira. E não desistir logo de início, sabe? Persiste, persiste, que a sua hora vai chegar. Eu acho que esse é o. Todo mundo, se você fizer um levantamento com todas as jogadoras, tiveram os momentos altos e baixos e falar assim: não, não é mais isso que eu quero, mas depois já passa, não, mas eu gosto disso, eu amo o que eu faço. E não é isso que vai me fazer parar. Eu vou parar quando realmente assim eu decidir. Não é uma cirurgia, não é uma pessoa, não é uma opinião, né? Eu acho que é para qualquer coisa, como você falou. Se eu quero ser jornalista, se eu quero ser advogada, se eu quero ser atleta profissional, né? Persista, se dedique, sabe? Preste atenção no que está acontecendo ao seu redor, faça a diferença, entenda o que está acontecendo para que você seja a referência daquilo que você esteja fazendo. Então, assim, está sempre um passo à frente e sempre querer ser a melhor. A melhor para você pode ser chegar a 5. Ser melhor para mim pode ser chegar a 10. A minha medalha de ouro foi jogar numa Olimpíada, mas a sua medalha de ouro é se formar. Cada um tem a sua medalha de ouro. Que legal isso, hein? Então, vai em busca da sua. Isso. E não necessariamente, né, Valesquinha, chegar, porque você chegou no pódio máximo ali. Isso que você falou é muito legal. Qual é a sua medalha de ouro, Sim, né? Então você chegou no pódio máximo, mas às vezes a pessoa, ela vai chegar talvez no meio do caminho, mas aquela ali vai ser a medalha de ouro dela, porque gerou uma grande transformação na vida, uma grande transformação em quem tá ali junto com ela. Então é muito potente isso que você falou e é muito real. exatamente, eu Você acho. você vivenciou, presenciou, conheceu alguma história, assim, porque a sua é uma grande história,
Mas através do esporte, alguém de perto, assim, você acompanhou que gerou alguma grande mudança na vida por causa do esporte? Nossa, tenho amigas que elas pulavam a janela para ir treinar. Não façam isso. Porque ela queria muito, e tem vários pais que não entendem o poder do esporte. Onde isso vai levar? Acha que Porque é perda de tempo, né? chega numa certa idade, tem que trabalhar. Você tem que botar dinheiro em casa, você tem que ajudar a pagar as contas, tem que ajudar com seus irmãos, e assim vai, né? E eu vi que ela pulava a janela para ir para os treinos e tá agora jogando na Polônia. Caramba. Comprou a casa para a mãe dela, ajudou as irmãs, né? E aí eu conheço a mãe dela e fala: Nossa, ainda bem que ela não me ouviu. Que senão ela não teria isso, sabe? Ela tem uma vida legal agora, ela conseguiu proporcionar uma vida legal para a mãe dela, para a família, assim, né? Uhum. As outras irmãs ela ajuda como pode, mas a mãe dela, ela conseguiu dar uma casa. Então eu acho muito legal isso. Olha, não teve a medalha de ouro, mas essa provavelmente foi a medalha de ouro dela. Com certeza. Conseguir prover ali para a E deve ter mãe. várias outras. Tem uma que comprou uma franquia de uma loja e deu para a mãe gerenciar. Então é a mãe, é o irmão, é a cunhada, sabe assim? Uhum. Aí pegou um vizinho para ajudar. Então, quer dizer, olha como ela mexeu com a comunidade ali ao redor, né, dela. Que é E uma assim vai. característica também do esportista, né? De entender que não é só para ele. Até isso da que você falou, carrega a família, carrega a mãe, carrega pai, carrega a nação junto. O esporte tem muito disso, tem uma torcida ali, né, alguns com mais fervor, como o futebol, o Uhum. vôlei, o basquete, outros com menos fervor, mas todos de alguma forma têm ali uma torcida que está acompanhando, que está torcendo mesmo ali por aqueles atletas, como se fosse a vida deles, Sim. né. Então eu acho que isso é muito do esporte mesmo, entender que não é só o meu, é Uhum. todo mundo que está em E volta. tem vários ex-atletas que têm uma escolinha, né, tem um projeto que, tipo, justamente, né, vamos retribuir para o esporte que ele conseguiu. E não só, e ajudar essa criançada, né? Ele pode não chegar na seleção brasileira, mas ele pode conseguir a seleção do estado ou conseguir uma bolsa para fora através do esporte, né? Uhum. Ser um grande profissional na área de fisioterapia, na preparação física, ou ser um técnico. Então, o esporte vai, né, tem um leque, assim, né? Não Sim. necessariamente você precisa ser um jogador, mas pelo esporte você consegue abrir outras frentes, né? Outras E portas. você falou agora isso, me veio uma coisa na cabeça, existe algum momento que a pessoa também precisa entender: "Isso não é para mim"? Você acredita nisso? Eu acho que as coisas vão acontecendo. Acho que tudo dá sinal, Uhum. sabe? De você falar, opa, acho que tá na hora de eu começar a escolher estudo. Vou me dedicar para o meu estudo, que eu acho que o meu caminho é outro. O meu caminho vai ser continuar no esporte, mas através do meu estudo. Vou ser jornalista Esportivo. esportivo. Por que não? Tem várias meninas que você falava assim: "Nossa, parou?". "Não, parou, eu parei, porque eu vi que Não era para mim. não estava mais conseguindo render o que eu gostaria de continuar, já estava não estava mais tão legal como estava antes", e elas vão optando por outras frentes, ou senão: "Não, vou para os Estados Unidos, que aqui tá difícil, não tem muito lugar para mim, vou aproveitar o meu voleibol e vou investir no estudo e vou fazer as 2 coisas". Várias amigas minhas que jogaram comigo na época de base foram para os Estados Unidos estudar, e são bem-sucedidas, Em sabe. suas carreiras. Uhum. Que legal, isso também é muito importante, né, porque você sendo uma atleta olímpica, com certeza gera muita inspiração. Muitas pessoas que têm acesso a você provavelmente olham e: "Nossa, que legal, eu posso chegar lá", mas ao mesmo tempo a consciência de que
não é para todo mundo. Não vai ter. São quantos no total de uma equipe? 14 meninas, 14 atletas, né? Então vão ser só 14. É. Infelizmente. Eram 12, já foram para 14, quem Então, sabe? Chegando não, no time de futebol. não tem espaço para todo mundo, né? Não, infelizmente. É como a gente fala, né? O topo da pirâmide, né? A base é Isso, larga. Mas isso. chegar no topo, para você sentar na mesa dos olímpicos ali, dos deuses, junto com os deuses, são poucos que chegam, Sim, né? Mas aí, o que que você fez para conseguir galgar, né? isso. Subir os degraus, que são Muito. muitos. Uns mais fininhos, outros mais largos, uns Que mais legal. altos, que você tem que fazer mais força para poder ultrapassar, para alcançar. Outros são tão baixos, você dá um passinho e já está lá. Uhum. Então, são momentos e momentos, são fases, né? Muito legal, que bom. Eu fiquei muito feliz mesmo que você recebeu o convite e você aceitou o convite, né, de vir aqui.